Fala Bahia, na sua comunidade. Salvador, 475 anos. Primeira capital do Brasil, essa região é cercada de muita história e tradição. 29 de março é o dia em que os olhos e os ouvidos ficam voltados para essa região, ficam ainda mais voltados para essa região. Existem algumas regiões da cidade, algumas comunidades que foram importantes para a construção desse local. Mas quem vai falar sobre isso é o professor e historiador Ricardo Carvalho. Professor, diz aí pra gente quais comunidades, quais regiões foram importantes nesse processo. Acho que a cidade toda, né? Todos nós soteropolitanos temos uma marca importante, desde os bairros mais antigos, como a Vila Velha do Pereira, a nossa Barra, onde Tomé de Souza chegou naquele 1549, até os bairros mais recentes, né? Mussurunga, Cajazeiras, Castelo Branco, são todos bairros muito interessantes. Só que a gente está aqui realmente num lugar que é muito, muito especial. Primeiro que a gente consegue ver onde Salvador nasceu, né? Da Barra, dali da parte da Praça Municipal, onde foi construída a primeira sede administrativa pelo próprio Tomé de Souza, ampliando para essa área incrível que é Itapajipe, berço de muita gente, meu inclusive, né? Sou filho daqui de Itapajipe, da Cidade Baixa, da Península Itapajipana, que cresceu em paralelo com o crescimento urbano. A escolha por Itapajipe é curiosa, porque aqui tinham apenas o quê? O forte do Monte Serra, que é do século XVI, ou seja, lá do iniciozinho da colonização, e a gente tinha aqui algumas fazendas de gado, cana-de-açúcar, mas a insegurança dos morros de Salvador, principalmente de uma grande tragédia de 1832, muita gente morreu. As chuvas foram intensas, nada muito diferente do que a gente às vezes vê nas grandes cidades do mundo com a questão do clima. Muita gente começou a migrar para cá. E com essa migração dessa mão de obra, de trabalhadores mais populares para Itapajipe vai se transformar num grande núcleo industrial. Então a gente tinha aqui fábrica de tecido, depois fábrica de chocolate, fábrica de cigarros, então virou um polo industrial interessante. Mão de obra disponível, terrenos planos, o que ajudava muito, né, a segurança das construções e também investimentos. O Brasil também esteve lá inserido na Revolução Industrial, então Salvador também pegou um pouco a ponga desse processo entre o século XIX e o século XX. Estamos aqui nessa região, que você falou. Naquela época, como era dividida, como que era dividida essa região? Na verdade, a gente estava dividido mesmo aqui, porque o que a gente chama de calçada hoje, aquela área ali onde tem a leste, né, o trem, ali um pouquinho depois de São Joaquim, era um alagadiço, era um apicum, era um manguezal, era um pequeno istmo que ligava parte do comércio para Itapajipe. Então o aterro daquela região ali do Largo dos Mares, da calçada, foi fundamental. Aqui era como se fosse meio que uma parte isolada de Salvador. O interior de Salvador, aliás, ainda hoje, essa área daqui é uma área que tem essa característica, né? Ela funciona um pouco como se fosse uma parte separada da cidade, meio que um resquício ainda daquela vida do subúrbio que foi, né, Itapajipe durante tanto tempo. Hoje está integrada a cidade pela comunicação, pelo transporte, mas tem esse clima ainda muito interessante, assim, meio mágico, meio bucólico, que marca essa região da cidade. Essa importância econômica e, sobretudo, as belezas naturais encantaram a carioca Valéria Nascimento. Morando em Salvador há 25 anos, a professora escolheu a capital baiana para morar. E foi aqui, nessa cidade, que ela construiu parte da vida. Meus pais, na verdade, são baianos, minha mãe de Salvador, meu pai é de Belmonte. E eu sempre vinha passar as férias aqui quando eu era pequena. Então eu achava maravilhoso, né? As férias, aquelas coisas de praia, Carajé, coisa, tudo novidade, que no Rio não tinha. Então, vim crescendo, todas as férias vindo para cá, meus parentes aqui. E aí resolvi fazer um concurso para cá, passei e tô aqui até hoje. Mas gosto muito da cidade, muito, né, com muito calor humano, muitas praias maravilhosas, água quentinha, um povo receptivo, festeiro, muito bom. Um axé, um clima muito maravilhoso. 25 anos morando em Salvador, você já se sente pertencente dessa cidade? Eu tô metade, né? Porque às vezes eu me paro pensando, eu tô metade baiana, metade carioca, assim, né? Porque foi a cidade que me acolheu, que eu tinha uma filha também, casa, construí meus bens, então não tem como não se sentir. Esse acolhimento encanta a todos que têm a chance de passar por Salvador. Porém, assim como outras regiões, possui grandes desafios. É o que reforça o historiador Ricardo Carvalho. Eu acho que Salvador é uma cidade encantada, isso é indiscutível.
uma cidade que tem uma riqueza culinária, uma riqueza natural, uma história fantástica. Os maiores artistas do mundo nasceram nessa terra. É uma cidade que oferece as condições urbanas de qualquer grande cidade do mundo, mas tem os desafios de uma cidade que cresceu em meio a um modelo colonizador, escravocrata. A gente tem muitas dificuldades sociais ainda, né? A cidade cresceu de forma um pouco desordenada, embora tenha tido um projeto inicial, a cidade se caotizou. Então acho que cabe a todos nós, principalmente aos gestores públicos, né? Os formadores de opinião, os educadores, historiadores, artistas, pensarem de que a gente tem uma bela cidade, mas que a gente ainda tem muito para conquistar. Que nos próximos 475 anos a gente possa se orgulhar cada vez mais dessa cidade, mãe do Brasil.